os chineses e os indianos fazem e mandar uma lista de transmissão para todos os agentes do país. É isso. É isso aí. Igual os clientes quando vai pedir cotação de frete, aí coloca 30 agentes de carga e você depor em cópia oculta. Confiança, ela ainda é muito arcaica nesse sentido da palavra. E ela ainda é muito humana. E tem que ser. Né? Então, o nosso negócio, seja um negócio internacional, seria grande para tu trazer essa tua dor. Entende? Então, existem necessidades invisíveis do próprio comportamento humano. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. A gente conversa com muita gente no comércio exterior, especialmente fora do país. E a gente tem que desenvolver relacionamentos comerciais com essa turma de fora. Seja você, no agenciamento de carga mais forte, mas assim, você também importador, exportador, trading companies. A gente fala com muita gente fora do Brasil e a gente fala às vezes que é uma relação de parceria, eu não gosto muito dessa palavra, mas que é uma relação que a gente tem que pensar nos dois lados, não só como comprador e vendedor, isso é verdade, né? No agenciamento de carga é mais parceria mesmo, né? Porque os dois lá estão ganhando, fazendo negócios juntos, né? Mas enfim, é sobre isso que a gente vai falar. Como é que nós desenvolvemos relacionamentos internacionais, tá? Mas antes disso, aqueles recadinhos de sempre. Primeira vez por aqui, já lembra de seguir. Segue a gente no Spotify, no YouTube, onde você estiver assistindo, nos agregadores de podcast. Lembra também de dar 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcasts. Se for para dar 4 estrelas, não quero, tá? Tem pouca votação lá, mas é tudo 5 e eu quero bonito assim, que eu não gosto de crítica, tá bom? Então continue com 5 estrelas, que é legal. Isso é importante, gente. Curtir, faz o podcast mais longe de ser recomendado. Faz toda a diferença, tá? Quiser também participar da conversa, lembra de comentar aqui. Onde você quiser comentar, a gente vai estar vendo. Vamos estar juntando todo esse feedback, que isso faz a diferença, inclusive, para próximos episódios. Se você, empresa, quiser apoiar o projeto, quiser participar das gravações, entre em contato com a gente, que tem espaço. Inclusive, eu já tenho diversas empresas apoiando a gente, que isso aqui dá trabalho, isso aqui exige manutenção, é importante ter o apoio de todo mundo, tá? Então, quero já agradecer a Task Logistics, que está aqui com a gente, a NAC Digital, Logcomex, Ship2Ship, a Interfreight e a Get. Muito obrigado a cada um de vocês aqui. E, claro, que eu vou agradecer também ao João Becker, que está aqui, o Felipe Favoreto, que deu trabalho a gente, mas a gente conseguiu, né? Deu certo. Deu certo. E ao Pedro Cedro, que aceitou meu convite de última hora para repor aqui uma perda que acontece, né? Podcast é isso aí. Muito, muito obrigado a cada um de vocês. E, claro, o follow-up do Comex Notícias, que importam insights que transformam. Se você quer se manter devidamente informado, acesse a nossa newsletter gratuita, coloca teu melhor e-mail e você vai ser informado com tudo que há de importante no comércio exterior de segunda a sexta. Então, senhores, por onde é que a gente começa na hora de desenvolver um parceiro comercial? Imagino, ainda mais vocês que estão mais no agenciamento de carga. Deve ter muita gente querendo fechar parceria com a agência de carga do Brasil, né? Como é que vocês começam a fazer esse filtro de tanta gente interessada? Quem quer começar? Cara, que é força de gente, né? Eu acho que, assim, né, olhando para o meu lado, né, hoje eu acabo estando dentro de um agente de carga que fica fora do país, né, não mais dentro de um agente de carga brasileiro. Tô ganhando dólar, então. Um pouco. Isso, então. Então tá bom. Esse chegou lá no comércio exterior, muito bom. Mas, principalmente no momento que eu participei muito dessa parte de desenvolvimento dentro da Royal Cargo, eu acredito que o mais difícil é tu alinhar as necessidades da tua equipe com o que tu precisa encontrar com um parceiro fora do país, né? Eu acredito que hoje tem muitos agentes, né? Todo lugar no mundo é como Itajaí, né? A gente tem muito agente de carga, mas a qualidade, porque a gente está prestando um serviço no final das contas, né? A qualidade do que a gente está entregando para o nosso cliente, eu acho que acaba sendo mais complexo da gente encontrar dentro de uma parceria. Então, acho que isso é o primeiro ponto para mim, é tentar entender quais são as necessidades da nossa equipe, tanto operacional, pricing, comercial, o que a gente precisa de um parceiro fora do país, né? Para que a gente case os interesses e que as coisas fluam da melhor maneira possível. Mas a gente é exigente também, né? Porque é um mercado muito grande, né? O nosso, então a gente acaba sendo exigente com o pessoal lá de fora, não? Se tiver a demanda, caçar uma demanda, tem a prospecção que a gente faz base o que vem com a nossa exigência. E eu gosto de pensar que sempre tem o mais interessado na conversa, na relação. Tem o que tem a carga e tem o que quer a carga. Tá. Tem os dois lados. Então, o mais interessado é o que vai sair ganhando ali. Então, depende da tua necessidade, tu vai procurar alguém que te sirva isso e depende de quem tu vai prometer que tu vai conseguir fazer tudo. Então, quando a gente vai fazer essa prospecção ativa, eu tenho uma necessidade, vou atrás, eu acho que a gente afunila muito mais e
facilita ser o mais interessado nesse momento. Acontece também, tipo, de alguns clientes comerciais que falam que tem 200 contratos por mês e tem 20 por mês. Acontece de alguns agentes de carga inventar umas histórias assim? Ou... Toda conferência. Frequentemente. Quem nunca falou que tinha, né? Você tem negócio com o Brasil? Muitos. Muito. Zero. Até complementando, eu acho que é muito da questão da maturidade das duas empresas, né? As nossas necessidades, elas estão muito alinhadas com o que a gente precisa no momento da empresa, né? Então, assim, a gente fala de, putz, eu preciso de uma coisa para o pricing, eu preciso de alguma rota, etc. Mas, às vezes, essa rota ela ainda não é atendida, né? E para a gente atender e prometer, etc., o filtro ele também é um pouco mais amplo, né? Da mesma forma que, se a gente já atende essa rota, o filtro ele diminui consideravelmente. Por isso, as necessidades elas são bem... não são genéricas, né? Elas são mutáveis o tempo todo, assim como a empresa muda bastante o tempo todo. É um pré-requisito importante, então, o teu parceiro ter experiência naquela rota. Ou não. De novo, Ou não? maturidade. Sério? Maturidade. Eu acho que muda muito o relacionamento, porque se tu vai trabalhar com um parceiro que já performa, tu entra de carona. Isso. Agora, se tu é quem ensina ele, tu é o número 1. Aí, quando tu passa a ensinar ele, trabalhar com o Brasil é isso. Tem que assinar com caneta azul e tu vai me enviar 12 originais. Ele já assinou com caneta preta e ele aprendeu contigo, e é isso. Então, ele vai sempre lembrar de ti como o number 1. Acho que quando a gente tem a paciência de treinar um parceiro, de fazer ele crescer, a gente tem aqui em Itajaí exemplos de agentes nacionais aqui de Itajaí que cresceram agentes na China, né? Quem ensinou ele a trabalhar com o Brasil foi esse parceiro brasileiro. Então, a devoção, a lealdade que esse parceiro tem com ele é única. Então, quando a gente vai com um cara que já performa, a gente é o número 15. Show. Agora, só mais um, né? No final das contas. Agora, se tu ensina, tu é o number 1. E aí é mais difícil de quebrar essa tua relação. Acho que acaba ficando muito uma questão de proximidade, né? E acho que no final das contas o que acaba importando muito no desenvolvimento não só do negócio, né, mas da parceria em si, é muito do que o Felipe falou, né? Como você vai ser lembrado, né, no futuro, né? Como que o Felipe vai ser lembrado pelo agente chinês, o João, etc., né? Então acho que isso acaba pesando muito, né? A imagem que tu tá passando e como ele vai lembrar de ti, das maneiras que tu ajudou ele, né? De tudo que vocês conversaram. Mas uma coisa que eu queria entender, vocês geram novas parcerias só, digamos, na conversa à distância, no online, no telefone, ou é muito importante conhecer eles pessoalmente em algum momento? Ou, tipo, dá para começar só no online? Vou chamar online à distância, tá? Ou, não, só quando eu conhecer pessoalmente que eu vou confiar e tal. Existe uma diferença cultural em cima disso, né? Muita coisa muda quando a gente está olhando olho a olho para algumas culturas, né? Muitos negócios se abrem quando a gente está olhando olho a olho. A confiança, ela ainda é muito arcaica nesse sentido da palavra. E ela ainda é muito humana. E tem que ser, né? Então, o nosso negócio, seja negócio internacional ou não... Mais pertinho. Pode puxar para o seu microfone. Puxa aqui. Obrigado. O negócio internacional, ele ainda é um negócio feito de pessoas, e que bom que ele é. Então, muita coisa se abre no olho a olho, que não era aberta numa conversa escrita, né? Numa conversa por e-mail ou numa ligação, etc., né? Então, as coisas mudam consideravelmente, assim. Tem uma maneira de começar essa relação entre agentes de carga sem parecer chato, oportunista, ou que está forçando a barra? Tem um caminho assim que vocês veem que funciona? Acho que não fazer como os chineses e os indianos fazem e mandar uma lista de transmissão para todos os agentes do país. É isso. Bom. É isso aí. Igual os clientes quando vai pedir cotação de frete e aí coloca 30 agentes de carga e você depor em cópia oculta, assim? É isso. Mesmo. Pode falar, Felipe. Eu acho que o imediatismo é uma coisa que quebra muito essa barreira, porque se a gente quer algo de imediato, se a gente precisa de um parceiro de imediato, a gente rompe barreiras, porque tu precisa para ontem. Se tu se dispõe a conhecer pessoas e depois desenvolver negócio com essas pessoas, aí tu está falando de parceria e de confiança. Uma coisa é eu só procurar alguém na Espanha quando eu tiver carga da Espanha. Outra coisa, toda conferência, eu conversar com pessoas da Espanha para quando eu tiver carga da Espanha, aí sim eu vou saber com quem eu vou falar. Tá. E o imediatismo, ele quebra a gente. Quando a gente fala de gerações ou quando a gente cresce uma empresa do começo, às vezes tu precisa. Então, tu vai ter relações que tu pulou etapas, e aí tu vai sofrer as consequências disso aí ao longo da tua vida. E tem relações que tu criou etapas do zero, da maneira mais saudável, como a gente cria uma amizade na vida real, no kindergarten, no colégio de infância aí. E aí tu vai criar esse relacionamento e quando tu tiver uma carga que tu precisa de confiança, tu sabe quem é o cara que tu confia e tu sabe quem é o cara de festa. Sim.
Eu até quero puxar um gancho para o imediatismo comentado, que o imediatismo, ele, principalmente para a nova geração, e agora eu falo como alguém da nova geração, né, a gente está tão acostumado a resolver e não entender as situações que é muito comum a gente deixar o olhar estratégico de lado, né? Então, vou trazer aqui um gancho sobre necessidades, né, em específico, e como o imediatismo aí pode atrapalhar. Quando a gente tem uma dor no agenciamento de carga, de alguma reclamação, de algum agente na origem, por algum booking cancelado, por alguma coisa assim, às vezes ele não quer entender o sintoma do booking cancelado, por exemplo. Ele é o parceiro, não o cliente. Parceiro, Tá, né? tá. Ele quer entender a causa, né? Então, assim, para ele, eu poderia tratar a situação e falar assim, putz, cara, o booking cancelado foi isso, isso, isso. Né? Imediatismo, quero resolver o problema. Mas existe a dor, ela não tem legenda, né? Então, quando a gente pensa dessa forma e a gente fala assim pra gente, cara, cancelou esse booking aqui, mas começa a mostrar para ele, essa foi uma situação real, a gente começa a mostrar para ele a nossa performance na semana, no mês, e a gente vai reforçando isso para ele, essas dores que parecem ser muito do acaso, na verdade, se tornam em uma solução. Então, ou seja, a gente trata uma dor que seria imediata para alguma coisa muito mais ampla, porque para ele, na verdade, o que parece você não está me priorizando quando você cancela essa situação. Mas, na verdade, quando a gente joga para ele esses outros dados, a gente está falando para ele assim, cara, olha como a nossa parceria é grande para tu trazer essa tua dor, entende? Então, existem necessidades invisíveis do próprio comportamento humano, de se sentir traído, de se sentir, entre aspas, né, traído, mas de se sentir tipo assim, cara, putz, esse cara não está me priorizando, mas, na verdade, ele está, né? Só que o que ele quer mesmo é atenção. Não. Eu vou ter que fazer umas perguntas meio bestas, que eu não sou do agenciamento de carga. Vai. Não, rola umas fofoquinhas, tipo assim, pô, tu mandou mais carga para aquele outro parceiro lá, e eu, como é que eu fico aqui? Tipo, Muito. rola umas coisas... Acho que rola, mas eu acho que acaba voltando também na parte do relacionamento e na forma do que tu tá desenvolvendo com ele, né? Se entra, como os meninos acabaram dizendo, na parte mais de imediatismo ou não, ou se a gente está construindo uma relação de longo prazo e que a gente realmente é um parceiro de longa data e que a gente está construindo aquilo junto, né? Então, acho que varia muito, sabe? Tem esse cuidado, tipo assim, cara, esse cliente, ele é desse perfil, então eu preciso que seja esse meu parceiro para cuidar dele. Tem isso? Tem, Com certeza. tem. Muito. Muito, total. Um exemplo disso, por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, nós temos uma estrutura hoje nos Estados Unidos voltada para a farma que poucos agentes de cargas norte-americanos têm hoje. Né? Então, hoje, especialmente na área de Miami, a Draco, né, ela é referência na parte de farmacêutica. Tá? Então, muitos agentes norte-americanos embarcam com nós por causa da nossa estrutura. Então, sim, com certeza isso acontece de acordo com a tua expertise. Aí, tipo assim, se vier uma carga que não é fármaco, aí você provavelmente vai acionar outro parceiro. O outro agente, por exemplo, acaba seguindo com a equipe própria dele, né? Mas, por exemplo, nesse cenário que eu acabei comentando, muitas indústrias farmas demandam, por exemplo, alguns tipos de certificações específicas, controle de qualidades específicos, que a maioria dos agentes, por exemplo, não tem. Né? Então, por isso... Exige investimento, né? Não é... Muito. É um investimento bem alto. E por saberem que nós temos, por exemplo, essa expertise na parte do pharma, nós acabamos não sendo só um concorrente, por exemplo, dentro do setor norte-americano. A gente também acaba sendo um parceiro para o próprio agente de carga, entende? Então, com certeza, é algo que acontece hoje dentro do nosso mundo. Como é que vocês fazem para analisar, para ter certeza que o parceiro tem experiência? Quando vocês estão prospectando um novo parceiro em algum lugar, como é que vocês fazem essa análise, tipo, esse gerenciamento de risco, vamos dizer? Tipo assim, cara, que é confiável e tal. Eu sei que fazer parte dos grupos da agência de carga já dá uma ajudada boa, né? Isso. A network é um caminho, mas assim, acho que o Brasil ele é muito transparente, né? E isso pode ser para um lado bom, um lado ruim da moeda no agenciamento de carga, né? Mas olhando para o lado bom, a gente consegue ter uma noção das cargas que são carregadas para cá, ou etc., graças ao nosso governo, etc. Então, hoje a gente tem plataformas de inteligência, né, para isso. Obviamente, a network ela tem um suporte muito grande, na verdade, ela é o principal, mas ainda assim existe uma criterização muito transparente no nosso mercado que facilita, né, essa busca e entender verdades, né, também. Porque
falar é fácil, né? Todo mundo pode falar o que faz, etc. Né? Mas quando a gente fala de dados hoje, que é uma análise mais criteriosa e é o que todo mundo exige no nosso mercado de trabalho, é ali que realmente o bicho pega. Mas no exterior também, tipo assim, precisar de dados dos agentes do exterior, consegue também? Sim. É? Hoje, a Locomex mesmo, né, que acaba apoiando vocês aqui, hoje... Essa pode citar, eles apoiam o podcast, tá tudo certo. A gente utiliza eles também, só para tu entender. Claro, eles não têm hoje um cenário global, né, e às vezes as informações não são tão precisas quanto elas são no Brasil, porque aqui realmente a qualidade da informação é muito grande. Mas hoje a gente também utiliza a Locomex dentro dos Estados Unidos para que a gente entenda o mercado, por exemplo, norte-americano. Então, a gente utiliza bastante estatística para que a gente vá fazer prospecção nos clientes norte-americanos hoje, por exemplo. E aí, além de dados, o que mais dá para analisar, Felipe? A roda gira. Então, o networking, ele vai... A troca de cadeiras que a gente vê em Itajaí, ela acontece no mundo inteiro. Então, se o agente A na Alemanha era bom em fármaco, como o exemplo que o Pedro trouxe, e o gerente de logística vai para o agente B, o agente B agora também entende de fármaco e quer carga de fármaco. Então, se a gente vai só pela estatística, sem conhecer pessoas, tu vai para o agente A. O cara fora de fármaco já saiu. O cara fora de fármaco hoje está querendo uma equipe, está com fome de volume para mostrar trabalho no agente B. Então, essa é a importância de estar frequentemente em rodas de networking, manter relacionamento, ver e ser visto, porque as cadeiras giram, né? A mesma dança que acontece aqui acontece lá fora e o expertise do agente vai girando também. Quando a gente fala de gerações novas assumindo essas cadeiras, a gente fala de um tempo de casa menor ainda. Então, o expertise acaba indo de um lado para o outro e vai dissipando um pouco o conhecimento. Então, ao longo eu que trabalhei mais de 15 anos com comércio exterior, já trabalhei com agente de carga da Itália que eu adorava o jeito que ele trabalha e hoje eu vejo 5 agentes da Itália trabalhando dessa maneira, porque a galera vai se dissipando. Então, ele leva o conhecimento. A mesma coisa que a gente vê aqui. Na exportação, a gente também é um grande parceiro. Quando um grande agente de exportação se dissipa, aquele conhecimento, aquele know-how, vai para 5 agentes de carga. Por isso não é uma desgraça a competição, né, entre vocês, né, cara? Porque é um nível alto. É verdade, é um nível alto, cara. Não... Mas eu, sendo bem sincero, eu acredito que hoje, pelo que eu vejo, tá? Falando de mercado brasileiro, eu acho que os agentes brasileiros, eles têm um know-how e uma qualidade de serviço muito diferenciada comparado com agentes globais, tá? Então, assim, eu acho que, sim, a concorrência existe, mas o tamanho da concorrência, por exemplo, aqui em Itajaí, eu acredito que isso só te faz querer ter um diferencial a mais, né? Impulsiona, né? Como que eu vou me diferenciar da Tex ou da Next, por exemplo, né? Então, é difícil ter concorrentes, mas é melhor que tu tenha concorrentes do que tu não ter concorrência nenhuma, no final das contas, né? Porque é isso que vai te fazer ser melhor, Motiva, né? Motiva. E assim, e a estatística, por mais que ela também ajude a selecionar parceiros, ela ajuda a fomentar a forma de trabalhar com os parceiros, né? Porque hoje, se a gente sabe que armador X é melhor naquele produto, etc., e o cara não tem esse acesso, a gente, como parceiro fiel ou como desenvolvedor de negócios legítimo com esse cara, a gente vai querer fomentar isso para ele. Então, a gente vai querer passar essa informação para ele. Então, a estatística hoje ela não pode ser só relevante, obviamente, para a escolha de parceiros, mas também como ajudar o parceiro a melhorar, né? Já que o agenciamento de carga brasileiro é tão bom assim, né? Já que a gente se desenvolveu tanto assim e passou tanto conhecimento interno, né? É muito bom a gente também passar isso para o mundo. Né? Eu acredito hoje que muitos agentes de cargas chineses aprenderam com o Brasil e repassaram esse conhecimento para eles. Né? Então, o conhecimento não veio tanto lá de fora, veio muito mais da expertise nossa para o mundo. Né? Eu acho que, complementando isso que ele falou da parte da expertise, eu acho que muito que influencia também nesse desenvolvimento acaba sendo os clientes finais ou iniciais também, porque a exigência do cliente brasileiro é tão grande, ele exige tanto que tu tenha uma performance alta, com uma qualidade de serviço que tu está entregando, que isso faz com que a gente queira se aprimorar a cada momento. A não ficar na mesmice e ter uma evolução constante no teu dia a dia, assim. Acho isso aponta muito sobre a nossa necessidade de se reinventar aqui. A gente tem gargalos logísticos muito grandes no Brasil, desde Receita Federal até estrutura portuária, que faz com que lá na origem, falando de importação, tudo seja muito mais rápido, muito mais organizado, porque aqui, fechei o pedido, coleta amanhã. Por quê? Porque até chegar aqui, até liberar, até chegar em Chapecó, vai demorar muito tempo.
Então, a coleta resolve isso de hoje para amanhã. E aí, tu tem que achar alguém na Suécia, depois das 4 da tarde, que eles não costumam trabalhar, para coletar essa carga amanhã. Então, isso faz com que a gente comece a desenvolver parcerias que, cara, eu preciso de um sueco que entenda que eu vou ligar para ele às 7 da noite e ele vai conseguir coletar a carga para mim. Sim. O esforço humano na nossa Isso área... não tá no perfil da empresa, né? Podem me ligar, depois está horário, né? Isso tipo de coisa não. Porque a gente pega o cultural do internacional, que tem muitos lugares que a caneta cai e a caneta caiu, cara. Não tem WhatsApp, eu não vou falar contigo, eu não preciso, eu não quero. Muito mal país pra na minha Europa é saúde assim, mental. né? Isso. Eu acho que o esforço humano ele é válido independente do internacional ou nacional. E isso é o extra mile que, cara, faz um baita impacto. Isso me traz muito uma dificuldade que eu tinha quando eu trabalhava nos estaleiros, porque, tipo, é tudo uma questão de perspectiva. Por exemplo, algum estaleiro aqui da região que eu trabalhei é uma empresa grande. Era. Mas para certos exportadores que eu tinha, só era mais um e olha lá. E aí, a hora que eu ia cobrar o cara, a carga que eu comprei tá atrasada, falou que tá falando essa data, os caras nem respondem, não tem telefone e tal. Tem essa dificuldade também, tipo assim, você vai querer falar com um agente de carga no exterior que é muito grande, e aí, tipo, você é irrelevante para ele ainda, seja por volume, o que for. Acontece isso também, tipo, cara, eu tenho que olhar gente mais ou menos do meu tamanho, porque senão o negócio não funciona. Sim. Pergunta boa, né? Pergunta bem boa. Essa foi boa, né? Eu sirvo Pergunta pra bem boa. isso aqui. Mas eu acho que daí, nesse caso, não é pelo tamanho do agente. Tá? Eu não sei, o tamanho, eu não sei de pessoas, volume de carga, eu não sei o que é Sim. o que influencia. Eu acho que existe um pouco de cultura envolvida nisso, né? Existem alguns países que são mais restritivos, assim. E, claro, tem um ou outro que faz a diferença e esses a gente tem que valorizar, como o Favorito trouxe. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma situação mais cultural, né? Em relação ao tamanho de empresa, né? Tudo depende também do interesse, né? Então, até que ponto existe um interesse genuíno em desenvolver ou só atender, né? Então, tem uma diferença bem grande nessas duas palavras, né? Eu atendo, ok. Mas eu quero desenvolver, eu quero isso aqui, né? Então, quando tu quer, tu vai atrás, né? Dizem, isso aí não sei se é brasileiro, mas acredito que seja, né? E o internacional muitas vezes também pratica o mesmo, né? De querer ir atrás, de ter intenção, né? A intenção muda o mundo, né, de fato. Então, nesse aspecto, acredito que sim, mas não pelo tamanho da empresa. Tá? O tamanho da empresa pode abrir ou fechar portas, né? Pode te colocar ou não em prioridade, mas a qualidade de atendimento, ela teoricamente não é tão impactada por isso. Eu acho que o faturamento importa bastante. Já representei algumas bandeiras e o tratamento é muito diferente. Quando tu chega com 3 mil teus na mesa, o cara ele vai te servir Coca Zero. Agora, quando chega com 25 mil teus, ele te oferece um Negroni. Então, tamanho importa, o faturamento importa muito mais, porque às vezes só dá 2 cargas. Mas são 2 cargas fármacos que ele bate a meta dele. Cara, ele vai fazer de tudo para mim, né? Ele vai me dar sales leads, ele vai visitar o exportador, ele vai fazer o que for preciso. Quando a gente está falando do mais interessado, quando eu chego com 25 mil teus na mesa para negociar alguma coisa, ele está louco para trabalhar comigo. Se ele quer só 10%, só 10% já muda o resultado dele, muda o poder de compra dele com os armadores. Tem isso também, né? Porque Mais poder de compra, né? Eu vou dar essa carga para ele negociar melhor lá na frente. Então, vai para a estatística dele, vai para o nome dele, tanto de referência de faturamento, quanto de referência de volume que ele carrega. E isso aí vai fazer com que ele vai me atender melhor ou não. Então, às vezes, tu está numa rodinha, num happy hour internacional. Quando chega alguém, às vezes, tu vai chegar o Michelangelo. Às vezes, tu vai chegar 30 mil teus. E aí, tu pode mudar teu comportamento, tu pode, talvez, falar um assunto ou não falar um assunto, ou tu pode agir diferenciado para chamar a atenção de Michelangelo. Cara, que interessante isso. Nossa, buraco mais embaixo mesmo, né? Então... Para mim, o network internacional é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, porque o mundo, no final, e quando tu vai se reduzindo a alianças, a grupo de networks que existem, eles são como se fossem high schools. Então, tem quem chegou agora, tem os mais experientes, tem os populares, tem a galera excluída do canto. Os nerds que jogam RPG era eu. Isso, tem esse aí, que aprendeu a escrever, né? Isso. Pelo menos isso. Viu? Deu certo. Tem todos os níveis, e aí tu tem que ver onde é que tu vai se encaixar. Né? Tu vai andar com quem ali? Tu vai criar a tua patota? Quem é tu no meio desse grupo ali? Então, tamanho significa, teu histórico significa, se tu rodou de empresa para empresa, esse cara aí
roda de empresa para empresa, eu não vou confiar meu cliente top nele. Vou dar meu cliente inicial, vou ver se vai rodar. Quem que ele representa, né? Yeah. Quem que ele representa. Então, tu comentou um negócio interessante, Felipe, que aí, tipo, dependendo do volume, faturamento, o tipo de carga, ele vai estar disposto a fazer mais, a fazer qualquer coisa. O que seria esse mais, às vezes, que vocês estão procurando? É, tipo, tá disponível de noite? Ou o que Estou que disponível mais de tem? noite, eu abro uma tabela que eu não abriria. Abrir uma tabela? Que isso? Eu dou um desconto que eu não daria. Isso. Eu Essa é a tabela? aceito um custo mais baixo para trazer aquele volume. Começa a flexibilizar um pouco os valores. Coloco alguém só para te atender. Eu estudo a tua cultura e faço com que, se tu vem me visitar, em vez de te oferecer água gelada, eu te ofereço água ambiente. Porque na tua cultura, água gelada não existe. Então, aqui eu vou te oferecer chá ou água ambiente. Porque eu sei que é isso que tu está acostumado. Então, aqui tu vai sentir mais à vontade. Tá comigo, tá em casa. E aí tu vai fazendo aos poucos o cara sentir a vontade contigo. A vontade ao ponto de dizer, meu, teu operacional errou. E ele vai falar isso comigo e a gente vai resolver uma boa, ao invés de falar, cara, o operacional do favorito errou, vou jogar pro Pedro. Como é bom quando é jogado críticas pra gente, né? Não no sentido ruim da palavra, mas é aberto, né? Sim, Porque- de forma saudável, né? De Tipo, forma saudável, é. Porque, como eu falei, a dor ela não tem legenda. Né? Então, se o cara tá como é que é? disposto... A dor não tem? A dor não tem legenda. Eu ouvi essa frase em algum post no LinkedIn. A LinkedIn tem que acabar. mesmo, LinkedIn né, tem que cara? acabar. Mas quando tu começa a pensar um pouco sobre ela, faz muito sentido. Às vezes ela não é tão visível assim. Então, a chance de, às vezes, tu querer expor isso, às vezes o cara só não vai te responder. E aí abraça, dependendo do nível de reciprocidade, etc. Que não é bom, né? O que não é bom. Mas quando ele expõe alguma crítica, ou né, nesse sentido, como é bom, porque é um presente para tu ouvir a necessidade do cara. Né? É que ele ainda se importa contigo. Que né? ele ainda se importa, Enquanto ele é. ainda tá te falando as verdades, é porque ele ainda vê que tem salvação, né? Eu vi um outro post no LinkedIn também, meio bizarro. Vou aproveitar esse gancho. Quem sou eu Que- pra jogar LinkedIn, né? Tô lá todo dia, né? Exato. É a tua plataforma, não a minha. Que fala muito sobre isso. Que, tipo assim, cara, quando o cliente tá berrando contigo, significa que tá tudo certo, entre aspas. Quando o cliente tá em silêncio contigo, significa que, cara, deu ruim mesmo. Deu ruim mesmo, né? Porque a logística, ela é assim, ela é esse agitado. Quando ele tá berrando, ele ainda tem expectativa no que tu tá servindo para ele, né? No Isso, final das contas. é isso, exato. O que vocês cuidam muito, assim, de impacto cultural? Tipo, na hora que você vai falar com um chinês, um tailandês, um alemão, um italiano. O que são os detalhes, tipo assim, que eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, que esse cara é italiano. Tipo, sei lá, não cortar o macarrão no meio, né? Tipo... Não pedir ketchup. Não colocar ketchup na pizza dele ali, né, cara? Ok, umas coisas assim. Não chamar o chinês de japa, né? Tipo, né? O básico, né? Que já havia acontecer. Meu Deus do céu. Eu vou começar esse gancho, mas eu vou deixar pro favorito complementar, com certeza. Joga uns exemplos assim, não precisamos ser Mas categóricos, né? Mas a sensibilidade cultural, ela tá tão presente que, às vezes, a gente esquece da nossa própria cultura e o quanto a nossa cultura ela é diferente do outro, né? Então, pra gente, o toque, etc., é muito comum. A gente é muito disso. Né? Às vezes, para outra cultura, não é. Né? Da mesma forma que para outra cultura, cara, arrotar na mesa, tá tudo certo. A Duda tá aqui comigo. Nossa, a gente trabalha com singapuriano e chinês. Nossa senhora, mas, cara, canta roto, hein? Parece uns ratinhos motoqueiros, assim, cara, passando. Arroto por cima e por baixo. Né? Isso, exatamente. E para eles é completamente natural. Eu tô tirando uma coisa ruim de dentro do meu corpo, ponto final. Tá tudo certo. Isso. Né? Então, como a sensibilidade cultural, pessoalmente, ela impacta. Né? Online também, mas pessoalmente, acho que ainda mais. Né? Cara, não ensino isso na faculdade, cara. Não falam. Eles falam só a parte de, você vai conhecer outras culturas. Ponto. Muita coisa do que a gente utiliza no dia a dia, na verdade, acaba não sendo ensinado na faculdade, né? Muito. Concordo muito com isso. Vocês estão acho que é sendo melhor evasivos na minha pergunta. Eu quero saber o que eu vocês fazem acho- a mais. Eu quero... Acho que a melhor faculdade é a vida, no final das contas, né? Acho que... Mais uma frase de LinkedIn. Ou de Instagram. Ainda bem que eu não tenho nenhuma universidade patrocinando o podcast, né? Tudo bem. Mas aí, quero assim, tipo, detalhes. Cara, eu preciso muito daquele GDK que eu sei que o cara é bom e tal. Como é que eu chamo a atenção dele? E esse cara, sei lá, é da Alemanha, ele é da Arábia Saudita, da Nigéria. O que vocês fazem, assim, cara? Tipo, por exemplo, qual que é o momento, tipo assim, de agradar? É quando eu tô numa conferência de um monte de gente de carga ou quando ele vem pra cá? Como é? Ou quando Que tu que vai vocês visitar ele. Quais são os meninos cuidados? Eu Tipo, eu acredito- vi teus stories, tu tá levando um chinês pra passear esses dias, cara. Então, tipo assim, o que vocês fazem, cara? Eu acredito que principalmente, né, a conferência, eu acho ela importante, mas eu acho ela importante para tu definir onde tu quer seguir, né? Com quais agentes você quer estreitar uma conversa ou uma relação.
né? A relação em si, eu acredito que ela começa a se desenvolver no pós, né? Pós-conferência, pós-intermodal, a maneira que tu vai tratar aquele cliente, como tu vai conversar com ele, o tipo de informação que tu vai dar para ele, não só de negócios, mas qual que é a abertura que ele está te dando fora business para desenvolver uma relação contigo, né? Então, tu conseguir ter esse feeling de entender se tu tem a possibilidade de estreitar ainda mais uma relação ou se não, se ele está simplesmente te conversando contigo pró-business apenas, né? Sem intuito de ter uma relação mais profunda e constante, né? Tem uma frase que diz que se tu trata a pessoa como parte de transição, a pessoa também vai te tratar como uma parte de transição. É bem nítido isso, né? Quando só Hoje existe... ele tá profundo, Hoje né? a gente tá Tá, profundo. ele tá. Não saiu do LinkedIn. O cara baixou o Hoje- LinkedIn hoje, cara. Eu tava acessando agora. Mas Eu acho legal essa pergunta, porque ela vai para vários âmbitos, que também fala do âmbito geracional. Se eu vou falar com um alemão que fundou a empresa dele há 30 anos, é muito diferente do alemão de 26 que está fazendo a primeira conferência. Eles vivem realidades diferentes, esperam e apresentam coisas diferentes. O básico tu vai falar com um chinês, é resultado. O chinês é uma população que um fura a fila do outro e chora a tua, mas não vai chorar a minha. Então, o chinês vai falar de resultado. Não adianta eu falar de people com eles. Eu não posso chegar para o americano e falar que eu sou vulnerável. Isso pega bem no latino. O americano, cara, eu sou o melhor. Eu sou o número 1. Tem culturas que eles não aceitam certas coisas. Tem um livro que chama Culture Map, que é da Erin Meyer. É um livro muito bom, ele traz até em escalas. Ele trata um pouco mais sobre gestão de pessoas, mas ele fala muito sobre cultura. Ele aborda... Culture Map. Tá. Isso. Vou pôr na legenda. Pessoal, se eu esquecer, vão me cobrar lá no Instagram, LinkedIn. Ele Beleza. aborda como certas coisas não são aceitas em algumas culturas. Se eu vou falar, por exemplo, com um japonês e eu estou com o meu diretor na mesa, a conversa vai ser entre ele e meu diretor. Eu estou ali de cenário, porque a hierarquia é muito importante. Então, a hierarquia ali, se eu levo o meu chefe, cara, a conversa é entre eles. Eu estou ali de bom dia, boa noite, isso aqui é ele, isso aqui é outro, tchau. Agora, se eu vou falar com um latino, cara, o latino é sangue. Eu e ele, teu chefe está aqui, que bom. Mas a relação é entre eu e o latino. Tem umas coisas que tu aprende vivendo, mas acho que não tem muito... Eu acho difícil se tu bota muito interesse, porque tu se perde no personagem. Tu tem que ser tu mesmo e tu vai fazer bons relacionamentos com pessoas que gostarem de quem tu é. Porque ele vai entender, o favorito não me atendeu. Cara, tu ligou 4 da manhã de um sábado. Tu me conhece, tu sabe o que eu estou fazendo 4 da manhã de um sábado. Agora, se ele me liga e ele sabe que aí eu vou acordar domingo, 8h30, eu vou responder ele. Agora, se ele não me conhece, ele pode ficar, te liguei, tu não me atendeu. Se tu faz com quem tu é, cuidando um pouco aí da cultura, que é algo que a gente aprende com a vida, Sim. né? Tu aprende errando. Então, eu já fui numa reunião em armador, na China, levando uma estratégia de conversa com o armador no Brasil. O cara levantou e falou, muito obrigado. E eu saí com meu parceiro lá e falei, tá, o que deu? Ele falou, cara, tu foi muito agressivo. Tu jogou informações dele que nem ele sabia, ele se sentiu exposto. E aqui no Brasil, quando tu leva uma informação que o cara não sabe, ele se acha, esse cara aqui é bom, ele me trouxe informação. Então, eu tenho que criar relacionamento com esse cara até ele entender que eu estou falando isso para ajudar ele. E aí, na China, tu cria relacionamento, às vezes, tomando um porre. E aí, depois que eu tomei um porre contigo, aí a gente é amigo, my friend. Exato. Aí eu vou confiar no que tu vai falar comigo. Acho que é muito também de soft skills e não só de hard skills, né? Muito. Total, assim. Até Mais perto. trazendo esse gancho do Favoreto, às vezes sim, mas às vezes também não, né? A China é muito resultado. Tem muita gente que vai te tratar como my best friend, como eu também já fui chamado de my best friend. E a pessoa nunca nem tinha visto meu rosto. Não era. Não era, né? Então, de novo, interesses, né? Às vezes a gente se esforça muito, né? O brasileiro, de novo, né? A nossa área, ela quer trazer muito essa sensação de estar bem com a outra pessoa, mas ainda assim o interesse de faturamento, interesse de números, etc., também é impactante, né? Eu tive também uma mesma reunião com um armador chinês e eu lembro que eu cheguei lá extremamente feliz, tipo assim, eu cheguei, cara, putz, armador na China, nossa senhora, olho brilhando assim, e aí tinha aquele, né, chinês, ele
super educado, e tá lá, welcome, John Becker, não sei o que. Eu falei, nossa senhora, Cara, foto, nossa. E vai agradecendo e tal. E aí ele me olhou assim, daí ele, Brasil? Eu, assim, né? Tipo assim. E eu comecei a falar, né? Aí eu, não, porque é empresa e tal, tal, tal. Aí ele olhou assim pro meu parceiro do lado e trocou pro chinês. E ficou chinês a reunião inteira. Então, pra tu ver como às vezes, cara, a gente vai muito preparado, a gente vai muito com os nossos interesses, mas às vezes... Mas fizeram uma faixa com o teu nome pra quem, então? Exato. Só pra deixar fácil. Olha só. E Quantos o dedos teu tu parceiro tinha? Teu parceiro tinha a faixinha ou não? Tinha. Ah, então. Tinha. 2 faixinhas. Tinha. E era chinês, né? Ele era chinês. Era chinês. Né? Olha E só. às vezes o não do cara também na China não é não, né? É vamos ver. Eu vou ver e te aviso do brasileiro. Vou ver e te aviso do Brasil. Que ódio. É. Eu Mas achei na Alemanha não, né? assim. Na É Alemanha não. É muito melhor. E é muito melhor. É muito melhor. Tu não cria expectativa. Tá, e... Mas deu certo essa reunião depois? Não? Como é que foi? Tu achou frutífera? Pra mim não, né? Não, mas ela resultou em alguma coisa boa, em negócios? Assim, resultou com possibilidades, tá? Resumo da obra. Abriu algumas possibilidades, tá? Mas comparado com as expectativas iniciais, com certeza não. Né? Com certeza não. Eu ia mostrar dados e não sei o quê, que eu pensei, putz, o chinês ele vai gostar de dados. Aí eu falava assim, eu olhava assim... A única coisa que ele falou foi Brasil. Então, assim, para tu ver... E ele não tinha conhecimento de inglês, essa é a grande verdade. Ele era muito local. Então... E já juntando com o que tu tinha questionado antes, se essa reunião, por exemplo, se inicia talvez dentro de um almoço, o cenário talvez tivesse sido totalmente completamente diferente. diferente. Isso. Completamente diferente. Então, vai muito de com quem tu tá conversando, onde tu O tá, ambiente. como o Favorito disse mesmo, qual que é teu interesse, se tu é um interessado ou não, né? Então, é um conjunto de coisas que tu aprende no dia a dia e que tu consegue, vamos colocar assim, compilar para tu saber como tu vai falar, com quem tu vai falar, como tu vai agir com cada parceiro de cada parte do mundo, né? Mas isso é uma questão também, assim, tipo, de quem tá com a faca e o queijo na mão, né? Porque, tipo, não tem isso, tipo assim, cara... Digamos que... Vamos falar um chinês. Um chinês está interessado na empresa de um de vocês aqui para fazer negócios. Quantos Ele anos vai agradar vocês. Uhum. Tipo, ele não, o chinês que viria para cá falaria, no mínimo, inglês para conseguir falar contigo. Né? Não ia vir aqui sem ele falar. se esforçaria. Se esforçaria, esforçaria, né? se No mínimo, esforça, ele se esforçaria para fazer negócio. Porque ele está interessado em você. Agora, se é o contrário, a empresa de vocês está interessada naquele agente de carro que, sei lá, tá na Rússia. Que também não dá para falar nada. Aí vocês têm que se adaptar a eles, né? E entender que vocês estão no baile deles, né? Isso. Tem isso também, né? E tem que dançar música. Tem dessa música E tem deles que aí. dançar música. Total. Quando a gente viaja, fazer uma viagem em campo, geralmente a gente vai fazer 2 reuniões por dia, depende do país, 4, porque tem país que a reunião dura 1h30, tem país que a reunião dura 6 horas. Então, tu acaba aprendendo a dançar o ritmo da música deles. Meu Deus, que ódio, 6 horas de reunião. Cara, às vezes tu curte, então tu começa no almoço, igual o Pedro falou ali, teve uma que o almoço começou às 2 da tarde e acabou às 9 da noite, porque eu tinha uma janta. Então eu precisava tomar um banho, porque o almoço, enfim, era com tequila, era com cerveja, e eu tinha uma janta, eu precisava no mínimo tomar um banho, botar um house ali e seguir para um próximo encontro. E era super prazeroso, eu estava criando um relacionamento muito forte com o cara. Então hoje eu tenho boas memórias e tem negócios que eu sei que eu vou mandar com aquele cara. Mas como é que fica a tua bateria social depois disso, cara? Meu Deus do céu. Tu pensa nisso quando tu volta para casa. Depois a gente resolve. Depois a gente resolve. Mas tu sabia que ia levar todo esse tempo? Ou... Depois do terceiro dia no país, tu entende qual que é a dinâmica. E ao longo da vida, tu vai aprendendo. Então, tem países que, quando eu vou visitar, eu pergunto pro meu parceiro de confiança, cara, quanto tempo demora uma reunião aí? Como é que é um almoço? E aí tu vai no networking, pergunto para meus colegas de outros países que também giram o mundo e falo, quanto vai para a Argentina? Que roupa que tu usa? Quais são os rolês? E quanto tempo dura uma reunião? De prospecção e de manutenção. Vocês conseguem dar uma generalizada assim por país ou vocês veem que tipo assim, não, peraí,
no sul da China é assim, ali no oeste da China é desse Eu jeito, acho que tu meio que no divide- meio da França, na capital da França é Eu assim, não mas no acho que interior é não. muito por país, eu acho que é mais por região, vamos colocar, né? Quando a gente pode está ser. falando de latino, É, porque eu penso, tipo, no Brasil, cara, uma coisa é a turma aqui, a turma no Rio de Janeiro é outro jeito, Rio não, Grande do Sul mas outro região, jeito, região né? cultural que eu quero dizer por exemplo, quando a gente está falando dos latinos, a gente sabe que vai ser uma coisa mais calorosa. A gente Sim. sabe que não é, só estamos em uma reunião, né? Uhum. É diferente do que quando tu vai fazer uma reunião com um alemão, total, assim, não, totalmente diferente, né? E eu acho que é importante, né, até falar isso. Eu acho que os estrangeiros eles estão percebendo tanto essa diferença existente cultural e que muitas vezes muitos deles não conseguem atingir, por exemplo, a Alemanha, que eles estão contratando latinos para conseguir servir os países latinos e clientes mais exigentes. Então, assim, acho que no momento que tu não consegue entender a cultura ou se adaptar ou conseguir ajustar a tua maneira de lidar com aquilo, aí tu acaba contratando pessoas que consigam fazer aquilo para que tu tenha algum tipo de resultado, que é o que tem acontecido bastante em empresas de fora do país. Então vamos ao nosso momento da Via Seguros, que é a nossa patrocinadora aqui do podcast. Ela é um marketplace para seguros para pessoas. Tu vai fazer uma viagem de turismo, uma viagem a trabalho, você pode cotar o seguro conforme a tua necessidade, você coloca lá quando é que você vai mais ou menos, a viagem, você vai ver diversas opções. Aí tu deve estar pensando, mas o meu cartão de crédito tu tem. Cara, cartão de crédito é limitado, experiência própria, tá? Toma cuidado com isso, não importa, meu cartão é black, cara, tá virado, todo mundo tem cartão black hoje em dia. Tá? Já viu como é que tá um sala VIP? Tá uma loucura. Então, toma cuidado com isso, dá uma conferida que vale muito a pena, tá? Tá aqui o link. E eu vou pedir então pro João me contar um perrengue de viagem. Um perrengue de viagem. Vamos lá. Quando eu tava na China, fui num restaurante brasileiro, tá? E tinha um happy hour de caipirinha. Mas não foi tua escolha querer ir nesse restaurante, né? Foi. Por que Tava tu vai com até outro saudade. lado do mundo, cara, Eu pra tava com comer saudade, comida eu tava com saudade. Já brasileira? era no final da viagem. Ah, tá. Vou perdoar. E eu queria ter muito essa noção de como é que o chinês vê o Brasil, né? É, faz sentido, ok. E, cara, e a caipirinha era boa, tá? Inclusive. E happy hour de caipirinha, então você pode tomar à vontade. Eu, no caso, né? Como sou muito forte, tomei 3. E tá bom. E fiquei extremamente podre de bêbado. Mas podre. E conversava. E encontrava uma garçonete que era brasileira, eu acho que era. Então... e Ok, beleza. você causou o perrengue, beleza. E quando eu voltei, né, essa pessoa que estava acompanhando comigo, que era uma chinesa... Voltou onde? Pro Brasil ou não, voltou? Não. Quando a gente finalizou o restaurante ali, a janta, eu falei para ela assim, olha, faz o seguinte, me deixa no centro, bota o Didi, que é o Uber dos caras, me deixa no centro de Xangai que eu vou dar mais uma andada, que era cedo ainda, eram umas 10 horas da noite. E tudo bem. Isso é cedo na China? Eu não sei. 10 horas, ok, vai. Até meia-noite tem luz acesa. Assim. Isso. Ah, beleza. E tudo bem, 10 horas, fui pro centro, ela foi embora, né? Ela se despediu, fui pro centro da China. Quando eu fui pegar meu celular para ver as notificações, tinha acabado a bateria. Tava completamente sem bateria, indo pro centro da China. Não, cara. Sem falar, obviamente, mandarim, né? Então, e eu cheguei lá no centro da China, e eu tava super bêbado, mas super bêbado. E eu olhei para aquelas luzes assim, eu pensava, meu Deus, né? O que eu vou fazer, né? Onde é que eu vou trabalhar, né? Ah, tu já tava pensando já fazer uns bicos, alguma coisa. Isso. E fiquei mais ou menos 1h30 andando de noite. Sem rumo, assim. Sem rumo, explorando, né? Sorte que eu tava bêbado, porque daí eu não fiquei desesperado. Mas foi um perrengue, assim, porque quando começou a passar o álcool, eu pensei, putz, cara, eu não sei onde é que fica meu hotel. E eu não consigo falar com ninguém aqui na China, porque pouca gente fala inglês. Então, até que um salvador num restaurante de hamburgueria, acho que por ser internacional, hamburgueria, o cara entendeu quando eu apontei e fiz assim. E aí ele me deu um cabo de carregador e deu, enfim, jantei lá, etc. E deu certo, mas é uma situação bem complicada, ainda mais para uma pessoa que estava um pouco alcoolizada, bem alcoolizada, na verdade. Esse foi meu perrengue. Meu Deus na do minha céu. primeira viagem, Manda uma então. eu saí do Brasil para fora e a Copa deixou minha mala toda aqui e eu não tinha levado dinheiro. Eu cheguei no Hard Rock para trabalhar na conferência e... Onde isso? Qual país? República Dominicana. A Dominicana.
E a conferência ia acontecer dentro do Hard Rock. Aí a e eu Copper não- Lines deixou tua mala. Deixou em São Paulo. E eu não tinha dinheiro. E simplesmente para comprar nada. E aí eu passei... Só tinha cartão, né? E aí eu passei 2 dias com um short, 2 cuecas e uma camiseta. Cara, Hard Rock Punta Cana. Sim. Levou 2 dias pra chegar tua mala. 2 dias para conseguir pegar minha mala. Até que E foi aí, rápido, né? é, ok. Foi, A gente mas ouve uma história aí. Eu tinha um shortinho verde com branco, curto, latino. Tá, tu foi a turismo, né? Não pra uma conferência. Né? Meu, sério. Ali eu aprendi 2 coisas, né? A questão do seguro e a questão de sempre levar roupa na minha mala de... Na mala de mão, que vai sempre. que vai junto. Né? Muito bem. Quer contar uma também, Felipe? Não. Não tem. Muito bem, então. Então é isso aí, gente. Se você quiser aproveitar para conferir, aviaseguros.com.br. Se você colocar invoice 10 e você fizer o pagamento no Pix, você consegue um baita desconto, tá? Então aproveita já, é um parceiro nosso aqui, dá uma conferida, vale a pena, cara. Tem muitas opções bem interessantes que vai estar dentro do teu orçamento, inclusive com benefícios. Tem benefícios, inclusive, de tu colocar sala VIP junto. Então, se você não tem acesso, você pode adquirir junto com isso. Então, aviaseguros.com.br. Vamos lá. Os dois aqui, eles ficam muito mais em conferência, né? O meu papel é um pouco diferente. Eu sou o pricing, né? Eu senti uma certa crítica ou inveja. Não, nenhuma. Inveja pode ser, mas não, mas crítica nenhuma. Muito Que é pelo só contrário. festa, né? É só festa a conferência. Não, já é, ficou bem não, claro. não, ficou é claro. muito Eu tenho inveja trabalho, também, porque eu não sei. É saber festar e trabalhar no dia seguinte. estar acordado às 8 da manhã, depois de ter chegado às 3 da Isso, madrugada. isso. E tu tem já esse teste aí. É só intermodal foi mais ou menos isso aí. É tipo isso aí. É tipo isso aí, só que em outras proporções. Tá bom. E o relacionamento... Ele Não, pode saber, assim, né, que tu vai estar lá. Isso. E isso por si só já passa confiança pra ele, de que mesmo tu estando até tarde com ele, tu acompanhando tudo que se passou dentro da conferência ali, né, até de noite, muito tarde, tu estar ali às 8 da manhã disposto para conversar, demonstrando interesse, tudo isso já é um checkzinho de ganhei um ponto com isso. ele. É um teste, então. Isso. É um teste. É um teste e a pontualidade é muito importante. E na minha primeira conferência eu ouvi isso de um cara, porque primeira conferência, tu vai emocionado. Então, quando eu vi aquela festa lá, o que tu tem acesso, porque geralmente são hotéis 5 estrelas, uns resorts maravilhosos, então o deslumbre é muito grande. E tu vai lá até a hora que tu aguenta, e era novinho, então aguentei bastante. No dia seguinte, não estava viajando com minha chefe, estava lá pontualzinho, com minhas táticas de não parecer que nada aconteceu, e o cara falou, nossa, que legal te ver aqui. Eu te vi ontem aproveitando a noite, e agora te vejo aqui young and fresh. E aí eu falei, cara, isso o cara pega muito bem. E é uma dica que eu dou para todo mundo que conversa comigo sobre isso, que é aproveita ao máximo, sabendo que tu foi uma viagem a trabalho. Uhum. E depois dos 30 convém tomar água, intercalar com água e a bebida alcoólica, né? Isso é- Com certeza. Bastante Antes água. dos 30 também, tá? Vai lá. Não, mas é legal, porque assim, são dois campos bem diferentes, né? O pricing, ele não tem tanta exposição nessas questões de feiras, etc. Ele até participa de algumas estratégicas, mas a maior parte não é com ele, né? Então, a construção e a manutenção do relacionamento, ela é muito mais online, né? Porque as portas já foram abertas por eles. Mas aí eu acho que a gente entra num cenário que, no momento que você está viajando ou que eles estão te visitando, é uma das pessoas mais importantes que você tem que dar atenção. Porque, no final das contas, ele está na ponta definindo com quem ele vai embarcar ou não. Entendeu? Isso. Então, se o João não gosta de mim e gosta mais do favorito, ele vai embarcar com o favorito. Entendeu? Então, assim, beleza, tu tem a conexão, tudo que tu cria ali com os gerentes, com os diretores, com as pessoas que, teoricamente, são as decisoras, mas, na verdade, quem está decidindo, no final das contas, acaba sendo o pricing. São óticas um pouco diferentes, mas complementares, né? Quanto mais complementar, melhor, para Sim. mais organizado é a empresa, né, como um todo. Mas quando a gente fala de manutenção e continuação de relacionamento de pricing, são bem diferentes, né? Porque o cara aqui, ele está olhando muito mais a pessoa, né? Eu não tô vendo a pessoa, né? Mas mesmo assim eu tenho que vender algo para a pessoa, mesmo sendo comprador. Eu tenho que vender o quão bom a empresa é perante ao que ele já vendeu, né? Ou o que ele já vendeu. Eu tenho que vender
entre aspas, sonho ou objetivo do que a gente gostaria de fazer também. Na importação também, a gente tem que se vender pro vendedor, cara. Senão... Isso. É complexo, não é uma relação rápida, né? Não é uma relação rápida. Então, assim, é um setor comercial também, né? Mas o jeito que a gente lida é bem... Eu não vou dizer bem diferente, mas é sim diferente, né? Então, por exemplo, já trouxe pessoas de outras empresas porque confiavam muito na minha postura no dia a dia. Né? E a postura do dia a dia ela é muito influenciada por também quando tu está disponível, né? Para o outro lado. De quanto tu respeita o fuso horário dele para também estar lá no fuso horário dele. Né? Então, é um jogo invertido que às vezes tu joga, mas que faz a total diferença pro teu nome. Né? No dia a dia. No dia a dia. Tinha uma pergunta aí ou era só comentários? Não, eu só... Achei que tinha uma pergunta vindo. Não, eu só quis trazer outra ótica aqui. Tá, mas o price é quem mantém a porta aberta e decide quando fecha? Ou quem que decide quando fecha? O pricing decide com quem que ele quer cotar, né? A demanda chega do vendedor e o pricing vai falar, eu quero cotar com esse, porque eu gosto desse, ou porque o serviço desse é bom, ou porque o preço desse é bom, então... Mas são vocês que aguentam quando o parceiro fala assim, pô, o João não tá manda nada aqui. Passa feedback. Exato. Pô, vê lá o que aconteceu. Exatamente. Eu acho que assim, o pricing ele tem que ter um olhar um pouco mais estratégico, mas ainda assim ele é muito importante para o relacionamento construído, né? Total. Ele talvez não vai ser o cara que vai abrir a porta, mas ele é o cara que vai manter e construir, né? Base às expectativas alinhadas da empresa, né? Quanto menos alinhada, mais divergente vai ser o teu discurso na hora de ver o cara que tu, enfim, agradou e conquistou, né? E quanto mais alinhado, mais o teu discurso vai bater e tu vai se fortalecer na tua palavra também, né? Porque uma coisa é tu dar a tua palavra, outra coisa é a empresa seguir outro rumo. Né? Eu acho sim, né, que eu gosto muito, né, quando eu tô desenvolvendo algum tipo de relação assim, ou quando eu me comprometi com algumas coisas específicas, sempre internamente parar, chamar as pessoas responsáveis por cada setor e alinhar a expectativa com a realidade. Olha, isso é o que eu prometi, por isso. A gente está visando esse caminho, a gente está visando atingir esse número de volume, de faturamento, do que quer que seja, né? Então, assim, para que todos eles entendam que não é só mais um parceiro, não é só mais um cliente, não, né? O que nós, como empresa, hoje estamos buscando com aquela parceria, né? E qual é a importância daquela parceria e por que a gente escolheu aquela parceria, né? Porque aí, assim, ele se sentindo pertencente, vamos colocar assim, ao cenário completo, ele vai entender as tuas necessidades e consequentemente, dirigir o cliente, né? Da melhor maneira, da maneira que tu tá esperando, né? Sim. Eu até... acredito também, trazendo esse gancho aí, que quando existe um direcionamento assertivo em cima disso, o bom pricing, ele também traz um relacionamento pessoal. Né? Que nem tu falou ali de ter visto eu com um chinês aqui no Brasil, etc. Né? É um relacionamento pessoal. Né? Já Ele tinha muita carga, né? Não. Pior que não. O pior é que eles não têm. Mas ele negocia. Mas ele possibilita muitos embarques para nós. Isso. E assim... Ele é o cara que, a partir do momento que ele está saindo comigo aqui, mesmo sendo CPF, né, nesse caso específico, ele é o cara que vai estar disponível para mim quando eu precisar dele. Né? E é massa pra caralho, né? Você trazer a pessoa assim pra conhecer a tua cultura e tal. Tipo, tu levou ele nos lugares assim que é muito coisa nossa, né? Então, isso é muito bacana, né? Muito. Teve um agente... É inesquecível pra quem for, né? Tipo, isso é muito legal. Teve um que a gente passou quando eu estava na Royal, eles ficaram aqui 10 dias com nós. Né? Eles vieram para cá só para se reunir com a gente. Ficaram 10 dias na empresa, 10 dias de reunião, todo dia até de noite. E uma coisa que foi engraçada, que para nós acaba sendo muito comum aqui, que é encontrar pessoas famosas aqui em Balneário, né? A gente foi no Uva, ali na Praia Brava, e eles eram todos mais de idade, assim, né? 50, 60. E aí o Romário tava jantando do nosso lado. Cara, ali para eles foi, assim... Assinaram o contrato? O melhor do momento dos 10 dias que eles passaram aqui foi a foto que eles tiraram com o Romário. E a gente ter ido lá e falado, pô, tira uma foto com eles para nós. Isso para eles contou muito, assim. Muito e sobre experiências, e o Romário foi gente boa? Assim, né? Foi. Foi. Que bom. Ele fala inglês? Curiosidade.
Não, só ficou Romário não sorrindo, né? precisa Só parou falar e sorriu. É o Romário. O Romário não precisa falar inglês. As pessoas têm que falar português com ele, cara. É o Romário. Mas é legal isso, porque assim, da mesma forma que a gente passa perrengue, eles também passam perrengue aqui. Né? Então, ter alguém disponível aqui para eles, etc., também faz toda a diferença. Né? E aí que o time que tá... O às celular vezes... não acaba a bateria, né? isso. Levar um powerbank pro cara, né? Isso. Isso aí Exato. é que o marinheiro de primeira viagem aprende assim, Aham. nadando, né? Eu já nadando. até reservar hotel já. Assim, tu Já. quer que hotel tu quer? Tu quer um hotel assim, tu quer um hotel assado, tu precisa que eu contrate um motorista para ti? O que tu precisa? Tu tá vindo para cá me visitar. Como que eu posso te servir? Vamos colocar Normalmente assim. isso sobra pra vocês, assim, quando... Esse é o Pra trabalho mim, mais assim de quem faz essa relação pessoal, então. Eu não acho nem que é sobra, acho que é uma oportunidade. Se um cara te dá a oportunidade de tu guiar a viagem dele, é porque ele confia bastante em ti. Né? Quando tu vai fazer uma viagem, seja de price... Não digo nem, tipo assim, que tem que ter um assistente pra isso, mas não, tipo assim, quem que vai ter o cuidado, o zelo, né? vai ser a tua semana. Uhum. Então, se tu quer buscar ele na Barra Sul, tu bota ele na Barra Sul. Se tu quer buscar ele ali no Mercury, tu bota ele no Mercury, que fica mais conveniente para ti versus o budget que ele tem ou que tu tem para receber ele. É uma jogada de como tu vai colocar. Pega uma intermodal que vem meio mundo para São Paulo, é conveniente que fiquem todos próximos, né? Então tu vai indicar os hotéis que ficam perto do teu rolê, que tu sabe que ele não vai ficar 3 horas para te encontrar para jantar, ou que tu não vai ter que levar ir até a Paulista e depois voltar para Pinheiros para voltar pro teu hotel, deixar ele safe and sound em casa. Nossa, quem nunca fez essas besteiras, né? Não conhecer São Paulo, tudo longe, né? Meu Deus do céu. Não conhecia a China. Um abraço, São Paulo. Nós adoramos São Paulo, visitar. Morar eu não quero. Mas Cortei todo o teu pensamento, né? Você me não sei perdoa, onde é que tu Felipe. agora Não, já- tipo, hotel. hotel, Hotel pessoas perto. longe, Voltei cuidar, do negócio esse zelo, de receber, de e receber, fazer né? ali. Isso É aí. muito legal tu poder receber. Acho que vem muito de uma etiqueta internacional. Isso. E a gente que é a pessoa que seja do pricing ou da conferência, tu já está falando com alguém que é do âmbito mais internacional. Então, as pessoas tendem a ser um pouco mais abertas. Geralmente, se vem o Big Boss, que é o cara que alguém abriu a porta para ele entrar na sala, esse cara pode ser o mais fechado. Então, ele pode ser o que tu tenha mais desavenças, mas geralmente o pessoal do dia a dia é mais aberto e interessado. Se tu vai visitar um shipper, aí tu vai para o interior, aí tu está disposto a falar com pessoas que não falam tua língua, aí tu vai nos gestos, tu vai comer. Já comi um bandejão que eu não sabia o que era e perguntei pro meu parceiro que me levou lá o que era e ele falou, não sei, mas como que tá gostoso? E aí tu vai comendo ali e é isso aí, né? Daqui a pouco acaba. E aí tu vai pro táxi e vai para a próxima reunião e não tem tempo, né? Tu não fazia ideia o que era. Não, ainda não sei. Tava bom, pelo menos? Tava ok. Tava apimentado, então tu Vai, né? tu vai comendo. Tu sabe que ali. vai ter consequências, né? Mas... Mas tu vai comendo, né? É igual Mas- não perguntar se o gelo é de água filtrada. Isso. Mas, Pergunta, assim, o gelo é de água filtrada? Isso também importa muito dentro da nossa vida, no final das contas, né? Porque, culturalmente falando, se tu vai na China, eles querem escolher onde tu vai jantar. Porque se tu falar pra eles que não, que tu vai decidir, isso acaba sendo um insulto cultural pra eles, Como é né? que é? Quem decide onde vai comer? O chinês, quando tu tá indo visitar ele, né? Aham. Tu não escolhe muito, a não ser que tu tenha uma parceria de longos anos, de muito tempo, que tu tem esse Ou tipo é de pessoal, abertura, né? Mas tu tá indo visitar ali pela primeira, segunda, quem sabe até terceira vez um chinês, ele vai querer te levar nos melhores lugares, ele vai querer te escolher a comida que tu vai comer, Quanto tu vai comer? tudo. Tudo. Tu tudo. não escolhe nada. É uma... E para ele tá te servindo. Para ele aquilo ali é culturalmente, ele tá te tratando bem. Sim. E às vezes é igual o Felipe falou, tu não sabe o que você tá comendo, só tá comendo. Então é tipo assim, deixar ele cuidar de você, né? Porque você tá Também. no país dele, tu tá sendo recebido e tudo Isso, mais, né? Então, Também. E assim, como a pontualidade é extremamente impactante nessa região específica, né? Teve um dos chineses que foi me buscar no hotel, a gente tinha combinado, acho que era 2 horas da tarde para sair. E ele tava lá, era 1h20, eu já tava lá no hotel, esperando o lobby. E ele falou, não, mas eu não quero que tu desça, eu só tô te falando que eu tô aqui. Mas a gente combinou as duas, então se tu quiser descer depois, como combinado. Então, como eles levam a sério essa consideração e também como eles esperam que tu trate eles e eles também te tratem. Né? Então, não só para comida, etc., mas para outras questões assim que acabam sendo, se a pessoa não nota, invisíveis. Né? Mas o cara tá lá já, ele tá lá te esperando no lobby. Ele não quer que tu
sofra para pegar um Didi que às vezes tu não vai entender onde é que tá. Ele tá lá, esperando, com o carrinho dele. Né? Então, essas considerações, e daí depois ele vai te levar para os lugares que ele quer levar. Mesmo. Você sente que eles se esforçam mais para receber e cuidar do que a gente? Tipo assim, comparando com o chinês? Não que eles não que a gente não queira, mas eu tenho essa impressão que o chinês ele é muito dedicado para receber e cuidar das pessoas. Eu não sei se é uma questão de sofrer, eu acho que é uma questão adaptativa, eu acho, talvez. Não vou dizer sofrer, mas aqui eu tenho essa impressão, até com as minhas poucas experiências, que, cara, o chinês ele é muito dedicado em receber e cuidar das pessoas. Mais que a gente, não que a gente não queira cuidar bem, sabe? Isso. Aí vai de novo muito para um lado cultural, né, do país aí, não é nem necessariamente das pessoas, né? A China já foi muito pobre, né? Então, e já passou por muitas necessidades e ainda é um país fechado mesmo com muitas relações internacionais, né? Então, quando o chinês quer receber a gente, ele quer mostrar para a gente que o país dele, na verdade, é muito bom. Ele é um país rico. Não falta comida na mesa, né? Quando ele pede muitos pratos, é para mostrar que, cara, não, a gente tem comida. Então, e são muitos pratos. E são muitos, Muitos pratos. Mas é pouca comida em cada um ou não? É muita comida em tudo. E eu aprendi que tu deixa a comida no prato. Enquanto tu come tudo, ele vai trazer mais. E a minha educação foi come tudo. Sim. Então tava uma dinâmica, cara, eu comia tudo. A chinela cantava se ficava a comida no nosso prato. Gira aquela mesa e vem comida e eu como tudo. E gira aquela mesa e... Aí uma hora eu falei, cara, não dá mais, vou ter que deixar. E aí deixei o hashi de lado ali, fiquei só no copinho e aí ele pode pedir. Daí eu entendi que não, deixa a comida no prato. Sim. E aí tá satisfeito. O sobrar lá é bom. Sim. E eles replicam a cultura para cá, né? Quando eles vieram para Intermodal e o pessoal tá todo comendo naquele mesmo hotel, o que tu vê de sobras, quando tu tem uma reunião lá, é enorme. Eles pegam a mais de propósito mesmo. Então, essas partes de sensibilidade cultural a gente tem que ter, né? Ou se não tem, vai aprendendo, tá? Eu fiz um trabalho de um feedback 360 e eu rodei também com outras culturas. E aí tu pega coisas como muito soft. Eu sinto que as pessoas podem montar em ti. Ou então, ostenta pouco. Eles têm umas expectativas diferentes do país, depende do país que tu tá, uma expectativa de como tu deve se posicionar. Então, se tu leva um cara que para comer uma entrada, prato principal e sobremesa e não sobrou, fica desconfortável. Ele quer, para ele, receber bem tu pedir aquela entrada e ela ficar ali esfriando, e aí todo mundo vai comer e vai sobrar aquilo ali, e para ele isso aí é ser bem recebido. Depende muito de onde ele vem e quão aberto ele está. Um cara que rodou muito mais, que ele foi para a Europa, que ele foi para os Estados Unidos, ele já não tem essa expectativa, ele entende já disso aí. Mas se é um cara de maneira de primeira viagem... Ou local. Ele vai ter uma outra expectativa do que é ser bem recebido. Sim. Essa falta de clareza, vamos colocar assim, né? Ela acontece também na nossa comunicação. Vou trazer um outro gancho aqui, né? E agora mais para o meu lado. Quando a gente se comunica e não está no pessoal, às vezes o cara vai entender uma outra coisa nada a ver com o que tu falou. E o cara tem um inglês bom, mas é como o outro recebe essa informação. E existem algumas dificuldades, alguns gargalos, né? Eu tenho uma experiência pessoal bem interessante em relação a isso que eu nunca me esqueci. Foi bem no começo da minha experiência com chineses, assim. E eu lembro que quando eu conversava com eles, eu queria fazer um bom gesto de estar à noite lá com eles. E beleza, eu conversava bastante. Nisso, eu sempre respondia como, entendi. Tipo assim, era isso a minha perspectiva, né? E aí um dia eu falei assim, tá, mas qual é essa compra aqui? Aí a pessoa falou, a compra é X com armadura X. Eu falei, Daí ele, não, MSC. Aí eu, não, eu sei, mas eu falei, Ele falou, não, HMM é Hyundai. Meu Deus. Então... louco! Então, olha como da onde que tu vai imaginar que HMM, que parece assim uma sonoridade internacional, o cara vai interpretar como um armador. E isso ele estava fazendo desde o meu primeiro encontro, que eu estava botando, tipo, pra ele era Hyundai do nada. Tipo assim. Nossa. Realmente, cara, tem muito ainda para se falar sobre isso. Mas, cara, chegamos aqui no final do podcast. Cara, tem muita história para contar. Acho que dá para fazer até uma parte 2 aqui, só para falar dessa vida de
Virou uma parte 2 do Trade Lane, né, Pedro? Sim. Tipo, é muito interessante realmente esse trabalho dos agentes de carga. Se eu- tu gostou... É que a gente teve uma história no passado. Deixa pra próxima então essa história. Segura pra segurar a audiência. Se tu ficou até o final aqui, lembra de comentar o que tu achou do episódio. Encaminha pra alguém, cara. Isso aqui é muito importante, especialmente pro pessoal da nova geração aí que quer saber as profissões, os trabalhos do comércio exterior. Tem uma solução que dá pra viajar pelo mundo, cara. Tem. Confia. Não é todos. É a minoria. Eu não tava nela, inclusive. Tenho inveja. Mas é isso aí. Então é isso. Muito obrigado pra cada um de vocês aqui. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.